que eu fiz? Eu fui procurar na roça, conversar com as pessoas, trocar ideias, pedir ajuda para poder fazer minha cerca, para poder fazer minhas coisas, minha horta, e fui me aproximando e tentando entender aquele lugar. Me aproximei também dos conselhos que tinham na cidade de educação, de social, de ajuda social. Fui procurar os líderes comunitários, conhecer quem é que tinha voz, que tinha respeito naquela comunidade. E aí elas foram me pegando pela mão e foram me apresentando aquele lugar, como que as pessoas faziam suas festas, como elas se encontravam, o que fazia sentido para elas, e eu ia e fiquei um tempão, um ano, olhando como é que as pessoas conversavam, como elas festavam, e aí voltei para a cidade para estudar produção cultural, e aí com a história de estudar, acabou acontecendo um convite para ir para a Casa de Cultura de São Bento, Sapucaí. Era bem a época que os pontos de cultura estavam sendo implantados no Brasil. E aí eu inscrevi a Casa de Cultura com projeto de formação para jovens agentes culturais, porque eu via, conversando com as pessoas, que os jovens pouco valorizavam o seu lugar e sempre estavam buscando as grandes cidades para poder fazer a sua vida. E aí a gente criou um projeto onde a gente mostrava para o jovem o lugar dele, o valor que tinha a história dele, da família dele, do lugar dele. Então a gente tinha uma formação para as partes das belezas naturais, que todo mundo vinha conhecer em São Bento, e a parte cultural, que era de conhecer a si mesmo e depois expandido do bairro para a cidade. E aí o negócio, uma pessoa me convidou para fazer um negócio e eu pensei assim, acho que eu vou fazer um lugar onde que eu consiga trazer as produções das famílias desses jovens, que eram as compotas, os doces, os queijos, os doces de leite. E aí fui pensando num armazém, nos secos e molhados, onde eles também ajudaram a pensar esse lugar e as pessoas que iam participar. E aí se tornou um café empório e, e também um lugar de eventos. Então, nesse armazém, eu comecei trazer para dentro dele as produções locais, contar a história desses produtores. Então, eu visitava, fotografava, fazia exposições de fotos dessas pessoas, contava a história das famílias. Então, uma venda nunca era só uma venda, a gente sempre contava a história daquele produto, e eu sempre tinha jovens que fizeram parte dessa formação trabalhando comigo. E isso cada vez mais me aproximava das pessoas da cidade, das famílias, e aí a resistência que também existiu de uma pessoa que está vindo do grande centro para o interior foi se diluindo. Então esse desafio foi sendo vencido assim. Mas não que eu tivesse planejado isso, na verdade isso foi acontecendo bastante, foi espontaneamente. E aí outra coisa que aconteceu é que eu experimentei essa história da rede social às antigas, que o armazém sempre tinha esse papel numa comunidade, né? É o lugar de chegada, é o lugar de saída, é o lugar das novidades, é o lugar das pessoas virem contar, discutirem política, religião, seja o que for. Então você fica ali no balcão e aí você vai percebendo tudo, né? A cidade vai acontecendo ali na sua frente. E aí foram se ampliando também as relações para outros projetos. Esse aí é o clima que era um pouco do armazém, pode ir descendo, Silvana, que tinha uma mistura, era uma mistura de um monte de coisas antigas com coisas contemporâneas. A culinária sempre tinha o pé naquilo que eu já tinha experimentado na casa das pessoas, e então tinha uma interação assim bastante grande. Essa aí é uma exposição
que eu fiz, a gente fazia também exposições de artistas locais e artistas que eram amigos de outros lugares. Por exemplo, essa aí foi uma... E aí eu sempre misturava a comida local nos coquetéis que a gente tinha de abertura com as exposições, e isso era muito, aproximava bastante. Sempre tinha uma variedade de faixa etária que visitava e participava do armazém. Então, e aí surgiam bastante artistas procurando esse lugar de exposição que era bem cuidado e que a gente fazia com muito, muito afeto. E aí, no meio disso tudo, eu falei, puxa, a gente podia ter oficinas inspiradoras aqui com esses artistas e que a gente pudesse misturar o público local com o público que veio morar aqui, com os artistas locais, os artistas também que estão de passagem. E aí, dentro desse pequeno armazém, a gente fazia muita coisa. E aí tinha também as oficinas de inspiradoras de culinária. E eu comecei aí, nesse momento, a dialogar bastante com Gonçalves, que faz divisa aqui com São Bento, no meio do caminho. Daí eu fui para um outro espaço, um pouquinho maior, e aí fui fazendo encontros que misturavam tudo, misturavam bordado, contação de história, enfim, pintura. Começou a surgir muito convite das pessoas que visitavam São Bento para que eu viesse para cá fazer projetos de cultura. Continuei com o armazém em São Bento, e daí comecei a pensar num lugar aqui, e surgiu um lugar. A pessoa que fazia plantação orgânica aqui em Gonçalves, tem um destaque muito grande na produção orgânica. É o Tiana, que é o também, que eu comparo ele com o de Tinjuana, que é um líder também da cidade, conhece todo mundo, amado por todo mundo, e ele acabou parando no armazém em São Bento, gostou daquela história que eu contava ali, que essa coisa de contar muito sobre a história da cidade através dos produtores. E ele falou: Vera, você tem que ir para Gonçalves, você tem que fazer coisa lá, vamos lá e tal. E ele conseguiu um lugar aqui para mim. E aí eu comecei a abrir um armazém aqui e comecei a fazer os trabalhos. E, de novo, ele foi a pessoa que foi me apresentando e me contando um pouco da cidade. Bom, eu fiz uma inauguração com também, de novo, misturando muita coisa: culinária, contação de história, teatro aí no quintal. Esse aí é o quintal do armazém. E chamei o Ditinho Joana, que tinha me ajudado em São Bento, e chamei uma líder da cidade, que é a Dona Rosa, violeira, contadora de história, pintora, e chamei os dois para virem abrir o evento e abençoar o armazém. E, de novo, começou essa relação com a cidade. As pessoas acabaram indo lá, as pessoas, os locais, as pessoas, moradores da cidade, e também muita gente visitando, muita gente que trocou São Paulo por Gonçalves. E aí, de novo, começamos a história de conversar e conhecer as pessoas, e eu sempre criando projetos na minha cabeça, sempre fazendo relações. Aquela pessoa tem que encontrar com aquela, se aquela juntar com aquela, vai dar isso e vai dar aquilo outro. E, e daí, bom, aí tem o próximo projeto, que é o Mercado Mantiqueira. Com o contato dos produtores que eu já tinha, e mais uma produtora pesquisadora e museóloga, a gente resolveu fazer um Mercado Mantiqueira, onde a gente desse o destaque para os produtores e para a produção artesanal, e que a gente desse destaque para a história de vida desses produtores. E aí fizemos isso na Escola Estadual de São Bento, com produtores de Gonçalves e produtores de São Bento, Monteiro Lobato, Santo Antônio do Pinhal, e foi no feriado de Corpus Christi. Foi, assim, um sucesso e foi muito bonito esse encontro. Então, cada vez mais, as relações foram crescendo e as possibilidades de projetos também inúmeras, e sempre misturando os segmentos, as áreas, né? Então, sempre tinha, qualquer evento que eu fazia, eu sempre envolvia o jovem, sempre envolvia o morador, sempre envolvia exposição, música,
a pesquisa que a gente fez, e, enfim, durante aquele evento. E aí, de novo, no armazém surgiu um outro projeto que chama As Maltadas. E foi uma amiga que veio e falou: Vera, eu gosto muito de cerveja artesanal, mas eu gostaria que você inventasse, criasse um evento que não fosse só um evento de cerveja artesanal, mas que ele tivesse um conteúdo, que ele tivesse um toque assim criativo e afetivo. Bom, lá fui eu pesquisar e pensar, e aí eu pensei num projeto que as mulheres cervejeiras viessem falar nesse encontro e que a gente contasse sobre a cultura cervejeira, sobre a história desses produtores nos seus locais, por que ele começou a fazer cerveja artesanal, e sempre os pequenos produtores. E também tivemos 3 edições e fizemos em Gonçalves e em São Bento. Bom, depois desses projetos todos, aí veio o Giro na Cidade, um projeto também provocado por essa mesma pessoa, que é a Vanessa Miranda, e que convidou a mim e a Solange, que também está aqui no curso, a Solange Rocco, para pensar um projeto que circulasse pela cidade, que trouxesse essa criatividade, essa efervescência para a cidade cultural, e que a gente desenvolvesse um público, formasse um público cultural, e que a gente fizesse com esse tom, né, de misturar coisas. E aí a gente começou fazendo o quê? Começou... a gente tem vários restaurantes que tem música ao vivo, então a gente pensou assim, vamos trazer os artistas que a gente conhece. Solange tem uma gama de artistas que ela conhecia lá de São Paulo, eu tinha os meus, tinha os que eu conhecia por aqui, e a gente começou a fazer uma programação que circulava pelos estabelecimentos e na praça aos domingos. Começamos a falar de cada estabelecimento e pedir uma ajuda para a gente, pelo menos, conseguir pagar os cartazes, pagar o cachê para o músico, e aí começamos o nosso projeto de girar cultura e arte. Aí fizemos exposição, fizemos música, teatro, e aí o grande finale foi o... Grande finale, não. O projeto acabou ganhando um muro do Diego Moro, em homenagem à Congada de São Benedito, que é um registro importante assim para a cidade, que fortaleceu muito o projeto do Giro. Então, chegando no último, o Giro, que foi o que o Benjamin falou, que é a última versão online, e a gente fez um giro que circulou nas varandas e alpendres das casas da cidade. Então, a gente foi se aproximando dos moradores e das pessoas e pedindo os seus espaços para que a gente pudesse gravá-los num dia, entrevistando a moradora, e depois a gente ia em outro dia para fazer a gravação, para que eles não tivessem contato e não tivesse risco nessa produção. E aí foi um sucesso. Se vocês puderem acessar aí o Giro na Cidade minas.com.br, vocês vão ver um pouquinho do que foi.